Olá, tudo bem? Espero que você esteja gostando do nosso curso. Já estamos avançando aqui com o nosso curso e nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho acerca das diferenças que há entre um grupo e um componente e como criar um grupo e também um componente, e vamos aprender um pouco mais da tecla mover, dessa ferramenta aqui, ó, não tecla, né? Da ferramenta mover, tá bem? Vou fazer aqui, olha, rapidinho um pequeno cubo, né? Vamos fazer aqui o nosso cubo, como nós já vimos com as ferramentas anteriores, certo? Olha só, tenho esse cubo aqui e agora eu quero criar um grupo, fazer com que este cubo seja um grupo. Como é que eu faço isso? Simplesmente eu posso selecionar tudo assim, ou dar 3 cliques, né? Ou dar Ctrl A, tanto faz, para selecionar todo. Botão direito, e agora eu dou aqui, olha, nessa opção que põe aqui, criar grupo, certo? Então eu já tenho aqui um grupo. Observa que agora quando eu dou um clique, ele se seleciona todo, porque é um grupo, tá? Observa que agora, quando eu uso a ferramenta mover, olha, ele se move todo inteiro. Por quê? Porque ele agora é um grupo. Inclusive, se você observar, quando eu me aproximo com a ferramenta de mover, aparecem esses pontinhos vermelhos aqui, tá vendo? Se eu chego sobre um dos pontos, aparece a ferramenta de rotar no meio. Aí eu dou um clique, olha, eu posso rotar o objeto inteiro, tá? Isso aqui é muito útil para muita coisa também, certo? Em qualquer lado, né? Ó, é só dar um clique aqui, olha, e rodar. Isso é bom demais, né? Para situar objetos dentro do nosso cenário 3D. Muito bem. Já tenho aqui esse grupo. Só falando um pouco mais da ferramenta mover, quando a gente quiser fazer uma cópia de um objeto, exatamente a ferramenta que vamos usar é a ferramenta mover, tá? Olha só, eu quero copiar esse cubo aqui, essa caixa, vou fazer aqui 3 cópias. Como é que eu faço? Ó, eu dou um clique aqui nessa esquina, por exemplo, e agora, simplesmente eu tenho que pressionar a tecla Ctrl, tá? Olha, quando eu pressiono a tecla Ctrl, ele faz uma cópia, tá? Aí eu posso soltar a cópia aonde eu quiser. Aqui, por exemplo. Agora, se eu quiser que aqui tenha outra cópia dessa, eu não clico em nada mais, simplesmente eu vou aqui no teclado e escrevo assim, olha, vezes 2, por exemplo, e dou um clique, tá vendo aí? Aparece 2 cópias, né? Ou posso colocar de novo ou multiplicado por 3, né? Ou vezes 3, como você quiser, certo? Vezes 4, olha aí, ó. E você faz as cópias que você quiser. E as distâncias são exatamente as mesmas, tá? Isso aqui é muito útil na hora de você criar, por exemplo, janelas, quer colocar os vidrinhos tudo separado no lugar certo e muitas outras coisas, né? Outra coisa interessante, olha, dessa ferramenta de mover é que, por exemplo, você tem aqui, vou colocar aqui uma linha que chega, eu vou colocar ela aqui dentro que aqui não estou vendo ela direito. Você tem aqui uma linha que chega aqui, por exemplo, eu vou colocar ela com 10 metros, tá? Uma linha de 10 metros. E aí você tem esse cubo aí, esse quadrado, e você fala, caramba, dentro desse espaço aqui eu preciso 5 cubos desse, mas eles têm que ficar com a mesma distância entre um e outro. Como é que eu faço para fazer essa divisão aí? Olha só, você tem que fazer assim, ó. Você tem que pegar a tecla mover, tá? Vir aqui na esquina, olha só, pressionar aqui até o Ctrl, né? Olha, levar até a outra esquina, dar um clique. Peraí, deu errado aqui. Vamos repetir o processo, né? De novo, seleciono, mover, tá? Levar com o Ctrl, né, pressionado até essa esquina, dar um clique, olha, agora deu certo. Aí você vai aqui no teclado, ó, sem mexer em nada, tá? Deixou quietinho ali, não toque em nada mais. Aí você vai lá, ó, no teclado, no teclado numérico, né? E coloca dividir, certo? Eu disse que precisava de 5, então eu vou colocar aqui 5. Olha, e dou um Enter, tá vendo? Aí você tem agora 5 espaços entre as caixas.
Aí você fala, não, mas eu não queria 5 espaços, eu queria 5 caixas. Então você tem que baixar, né? Dividido por 4. Olha aí, ó. E aí, como você viu, o espaço é exatamente igual, né? O programa faz o cálculo para ficar exatamente. Então, é uma ferramenta super potente, essa forma que a gente tem aqui para trabalhar. Bom, vamos deixar esse trem quieto aqui. E vamos voltar, você já viu aqui da ferramenta mover. Vamos ver aqui a diferença que tem entre um grupo e um componente. Nós criamos aqui um grupo e agora eu vou fazer aqui, como você já sabe, uma cópia, né? Vou copiar aqui um do lado aqui e vou transformar isso aqui, ó, num componente. Como é que eu faço? Em primeiro lugar, por exemplo, se você tem um grupo e você quer que ele deixe de ser um grupo, você tem que clicar com o botão direito e desassociar. Tá vendo? E ele passa a ser um objeto comum, normal. Ó, um grupo e um objeto comum. Agora, se eu quiser fazer esse objeto se converter num componente, eu dou aqui 3 cliques, botão direito, criar componente. Olha só, a primeira diferença que tem entre o grupo e o componente é que o componente eu posso dar um nome para ele, tá? Vou colocar aqui caixa 1, certo? Eu posso botar um montão de coisa aqui, mas de momento eu vou simplesmente dar aqui a criar, certo? Então, olha só, que diferença tem entre um e outro? Bom, a única diferença de momento é que sabemos que isso é um componente que tem um nome, tá? Bom, mas as diferenças não ficam aí. Vamos lá. Para você entender melhor a diferença entre um grupo e um componente, eu vou criar aqui algumas cópias desse grupo, tá? Vou botar aqui, por exemplo, vezes 3, né? E também vou fazer a mesma coisa aqui com o componente, tá? Vou colocar aqui vezes 3. Ok. Olha só, para você entrar para fazer a edição do grupo, você tem que dar 2 cliques. Ó, você deu 2 cliques e já está dentro do objeto, tá vendo? Só esse objeto está ativo, os demais não. Né? Ó, entrou dentro, os outros ficou assim com a cor meio embaçada, porque você agora só pode trabalhar dentro desse. Então, se você fazer modificações aqui, olha, beleza, modificou só esse grupo. Né? Para sair do grupo é só você dar com a tecla Escape, né? O ESC, tá bem? Ó, você está no grupo, ESC, voltou normal, certo? Agora, que diferença, o que vai acontecer se eu fizer esse mesmo processo dentro do nosso componente? Olha só, selecionei, olha a diferença, que agora, tudo que eu fizer nesse objeto que está aqui, olha, ele se repete nos demais. Eu acho que você deu para entender, né? No grupo não, o que eu fizer no grupo só faz nele, nas cópias não, mas no componente sim que faz. Então, para que serve isso aqui? Imagina que você está num projeto super grande aí trabalhando e o projeto você tem que fazer uma cerca de madeira em volta, né? Você sabe que você tem que colocar 200 estacas. Então, você desenha uma estaca, né? Essa aqui e tal, desenhei a estaca ficou beleza aqui. Né? Vamos lá, subir aqui, vamos pensar que isso aqui é uma estaca, né? Por exemplo. E agora eu tenho que botar 200 estacas dessa. Tá, vou eliminar aqui, tá, vamos fazer aqui. Bom, vou colocar aqui, ó, quero que tenha aqui 1 metro, vou até colocar aqui a distância certinho, 1 metro entre uma e outra. Né? Não sei se deu 1 metro aqui não, isso aqui tá errado. A 33 centímetros, 1 metro deu até o final aqui, né? Vamos dizer que seja assim. Aí você quer, não, vamos fazer melhor assim, ó. Vou pegar aqui essa ferramenta aqui que nós nem aprendemos ainda, que é a fita métrica, depois a gente aprende. Vou colocar aqui 1 metro, tá? E vou fazer um movimento aqui, levar ela até aqui, ó. Certo? Distância de 1 metro. E agora eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui, ó, multiplicado ou vezes 200, que eu quero 200, né? Dá um Enter. Olha lá, tenho 200 estacas. Agora, chega aqui o cliente e fala, rapaz, eu não gostei dessa estaca não, eu quero que essa estaca tenha aqui, ó, a ponta seja mais afinada. Aqui fala, cara, como é que eu vou fazer isso aqui? Aí então você vai fazer aqui uma ponta, né? Aí você vai selecionar aqui, vai pegar a ferramenta que nós já aprendeu, de escala, né? Com um CTRL aqui. Vamos pegar ela aqui, cadê ela? Vamos pressionar o CTRL para ela ficar assim afinadinha no meio. Olha só, deu certo, repetiu em todas, né? Agora,
Se você tivesse feito essas 200 estacas normalzinha, como um grupo tivesse repetido, agora como é que você ia fazer para quando você aplicar aqui as mudanças em uma, se repita em todas as outras? Aí você ia chorar agora nesse momento que você tinha que mudar uma, apagar todas e colocar todas de novo, tá? Então sempre que você for trabalhar num projeto que tiver elementos repetidos, não importa o que seja, se é uma cerâmica, se é uma árvore, se é um abajur, se é uma lâmpada, sempre que você tiver um objeto repetido, faz esse objeto ser um grupo, tá? Os vidros da janela, quando você aplicar o material, se aplica em todos. E assim você vai economizar um montão de tempo. Agora você fala, tá bem, muito bom, e para que serve o grupo? O grupo serve para, por exemplo, olha, vamos agrupar todos esses componentes. Olha, selecionei todos, tá vendo? Vou criar aqui um grupo e agora está aqui no grupo dos componentes, separado. Mais adiante a gente vai ver para que servem as capas, as camadas, né? Depois a gente pode colocar isso aqui dentro de uma camada e se eu quiser desabilitar isso aqui, que não apareça, simplesmente eu posso ocultar, né? Ou simplesmente dou com o botão direito aqui, por exemplo, e ocultar. Aí, ó, tá por aí, oculto. E agora eu posso seguir trabalhando nos demais objetos. Viu como é que é fácil? E por que é importante a organização dentro do nosso projeto, né? Tanto o grupo como os componentes têm a sua validez. Agora, veja bem. Vou voltar aqui, editar, reexibir tudo, né? Para voltar aqui a ver os nossos componentes. Aí você fala assim, mas eu quero esse componente aqui, só esse aqui, olha. Dei 2 cliques para entrar nele, né? Eu quero ele diferente. O problema é que se eu fizer qualquer mudança nele vai se repetir nos demais. Não é assim não. Você observou que se você tiver desde fora, por exemplo, olha, aqui estamos dentro do grupo, mas cada componente é individual. Então eu posso fazer aqui as mudanças. Olha só. Mudança que eu quiser nele, tá? Agora, se eu entrar dentro do componente, selecionei tudo, aí sim a mudança acontece em todos, tá? Mas se você estiver fora, cada um é um componente e você pode fazer de maneira individual. Agora você fala, não, Robson, mas eu quero não só aumentar a escala, senão que eu quero modificar esse objeto. E como é que eu faço para fazer isso sem modificar os outros? É fácil. É só você dar com o botão direito e tornar único. Tá vendo aqui, ó? Tornar único. Agora, quando você entrar nele, você pode fazer todas as modificações que você quiser, tá? Sem afetar os que estão aí do lado. Olha aí, ó. Tá vendo? Maravilha, né? Então, essas duas ferramentas aqui, tanto de criar grupos como de criar componentes, é muito importante no seu trabalho para você manter um projeto bem organizado, tá? Para você não perder muito tempo, que isso é sumamente importante, né? Por que gastar 3, 4 dias para fazer um projeto se você pode fazer em 1 hora, 2 horas, né? Muita gente pensa, né? Não, o SketchUp é muito intuitivo, e é verdade. Mas tem gente que gasta 2 dias para fazer um projeto e o projeto fica todo bugado depois na hora. A pessoa não entende por que não está funcionando, por que não funciona uma coisa, por que o programa fecha sozinho, né? Dá um bug splat. Pois é, tem essas coisinhas aí. A organização e a maneira correta de fazer as coisas é muito importante, tá bem? Então é isso aí. Aí está a nossa videoaula de hoje. Espero que você tenha entendido a diferença entre um componente e um grupo e para que serve cada um deles, tá bem? Nos vemos então na nossa próxima videoaula. Até mais. Tchau!